Ora, bem-vindos outra vez ao nosso espaço de A Música de Baco. Começamos este espaço em 2017, pois isto hoje é difícil estar aqui com esta exposição toda, concentrar-me. Começámos em 2017 com este nosso programa, era isso que estava a dizer. Começámos em 2017 eu e o Fernando com esta ideia, no fundo uma ideia que já foi madurada durante alguns anos. Desde que começámos os dois na Universidade da FM a fazer programas de rádio e fomos fazendo, e depois em 2017 o Fernando desafiou-me: porque é que não fazemos um programa sobre enologia, dar a conhecer os nossos enólogos, a UTAD, Para promover a UTAD, tudo o curso isto. de Enologia e os E, enólogos que por lá passaram e não só. Não é? Inicialmente já só enólogos da UTAD, depois abrangemos um bocadinho o leque de convidados, até para pessoas de fora e de outras áreas, como as madeiras, como as rolhas, também para falarmos um bocadinho de tudo que tem a ver com a enologia. Não é? ora, quem está a ver, já está a ver quem está aqui connosco. Quem está a ouvir não está a perceber com quem é o nosso convidado, nem onde é que nós estamos. Nós estamos nos Lavradores de Feitoria, estamos com o Paulo Rolão. Obrigado, Paulo. Bom dia, obrigado. E estamos a dar esse enquadramento que começámos em 2017, fizemos uma série de 12 programas com 12 enólogos. Depois, em 2019, voltámos a fazer uma nova série com mais à volta de 12 enólogos. Nessa segunda série já fizemos uma coisa diferente, terminámos com um jantar no Tralha com todos esses enólogos, Destes tempos anteriores. cada um levou os seus vinhos, fizemos ali também uma certa tertúlia. E depois em 2023 voltámos a fazer uma nova série. E vamos para a frente. Estamos em 2025, não é? Exatamente. É para continuar. É para continuar. E pronto, cá estamos. Fernando. Ora então, vamos começar o programa propriamente dito, Paulo. E a nossa primeira pergunta, aquela que desbloqueia a conversa que abre a porta da adega. Porquê a enologia? Porquê que o Paulo vai parar a enologia? Muito bem, muito bom dia e obrigado por estarem aqui Obrigado a nós. e por me convidarem. E é sempre bom divulgar a universidade e os vinhos e a região. Ora, como é que eu vim aqui parar? Já foi há muito tempo. Eu já produzia vinho na família. Outra coisa, eu sou da região dos vinhos verdes, eu sou de Paredes, eu não sou do Douro. E vinha cá, escolhi a universidade porque gostava da agricultura e apaixonei-me pela universidade das vezes que vinha cá ver as corridas a Vila Real. A paixão surge primeiro. E com os meus amigos que já andavam aqui, pronto, eu fiquei um bocadinho apaixonado pelo ambiente e depois pelo curso. Portanto, eu sou dos primeiros alunos a fazer a enologia. Eu iniciei, portanto, como vim para cá foi por gosto, não é? Essa é que é a resposta à pergunta, porque já fazia vinho verde em casa dos meus avós, em casa dos meus pais. Cheguei a fazer, antes da universidade, nas férias, fazia as vindimas na adega cooperativa de Paredes. Portanto, isto já estava no sangue. Já corria nas paredes. Já corri nas férias. E tendo em conta esse fator, que já conhecia muito bem o mundo dos vinhos, não é? O que é que lhe parou quando chegou ao UTAD? Era aquilo que estava à espera no curso? Não era? Estava à espera de uma coisa completamente diferente? Fernando, eu fiquei surpreendido. Estava à espera disso e fiquei surpreendido. Até achei melhor, primeiro, porque eu tive sorte, eu acho, porque quando iniciou a enologia, na altura era curso superior de enologia, não era a licenciatura, eram só Era 3 anos. técnico na altura também. Aquilo era Instituto Universitário. Aqui eu tinha aulas ali no DRM ainda, antes da Quinta de Prados. Foi na altura que se começou a mudar. E os professores que me deram a enologia eram técnicos profissionais era o Zé Maria Soares Franco, era o Nuno Cancelo de Abreu, era o João Cláudio Almeida, com muita experiência e com muita formação. De maneiras que, quando eles começavam a falar nas aulas, nós prendiam-nos e aquilo era facílimo aprender, porque eles transmitiam o gosto por enologia. Claro que depois tínhamos as matemáticas e as físicas e as químicas que Não era tanto do agrado. do agrado. Mas, respondendo à sua pergunta, foi uma surpresa agradável e foi fácil fazer o curso.
Muito bem. E dos seus colegas daquela altura, que certamente ficou com amigos para a vida, não é? Nos reunimos hoje. Tem alguma recordação assim mais engraçada? Estão todos na área também? Não estão? Sim, estão todos na área. Estão todos na área ainda. Outros colegas até em posições de decisão. Mas o que eu me lembro, eles estão todos do ano dos que terminaram os cursos. Depois, como fomos os primeiros, fomos muito bem colocados. Estivemos em sítios muito bons, porque nós não precisávamos, não precisávamos de procurar emprego. As casas vinham-nos procurar. Eu podia escolher. Quando acabei o curso superior, pude escolher. Para onde é que ir? Por acaso, eu fui para Ramos Pinto. Tenho outros colegas, o António Graça foi para a Ferreira na altura. O Luís Duarte, por exemplo, outro colega que está no Esperão, hoje em dia. E todos eles, o Paulo Hortas, depois está a Zé Maria da Fonseca, nós ocupamos logo os sítios todos. E outra coisa, e foi bem, porque nós quando saímos, como nós gostámos daquilo e fomos muito bem ensinados, eu acho que correu muito bem. E nós sabíamos fazer as coisas e tínhamos paixão por aquilo. E na altura estava a ferver o Douro, foi na altura em que se estava a fazer a seleção das castas e estávamos também a mudar a viticultura, a fazer vinho alto e a plantar por casta. A universidade fervia nessa altura, o Douro estava com uma pujança incrível e faziam-se debates e congressos entre universidades, entre que aquilo enchia e era uma guerra brutal. Eu acho que o Douro está como está graças a essa época aí e à influência da universidade. E como vê, se tem contacto com a universidade, deve continuar a ter, não é? Mas não seja através dos estagiários que vêm para casa, não é? Qual é a perspectiva ou qual é a visão que tem da universidade hoje em dia? Ora, estávamos a falar de uma era, uma era dourada, não é? Era uma era dourada, claro. Eu acho que isso, entretanto, depois, porque depois na altura eu pertencia a um grupo que tentamos que a enologia passasse para a licenciatura. E, entretanto, eu julgo que na altura nós, depois, o ensino ficou um bocadinho menos prático e um bocadinho mais teórico, mais dentro da universidade, em que houve uma altura que nos preocupámos e reclamámos um bocadinho isso com os professores, com as entidades, e eles diziam que pelo facto de ser licenciatura existem regras e, como sempre, também falta de dinheiro para poder pôr os alunos e a funcionar. Neste país o dinheiro está sempre em falta. E então, o que eu acho, respondendo à sua pergunta, acho que está um bocadinho menos técnica e mais burocrática. O que eu sinto é que fala-se muito, mas pratica-se pouco. Pronto. E falta também algum dinamismo. Eu também, não sei se será só culpa da universidade, também poderá ser também culpa dos novos alunos, também que encaram-se de outra forma o ensino e a profissão que escolhem. Nós na altura não parávamos, nós saíamos e íamos fazer vindimas, íamos para todo o lado e depois também tínhamos os nossos professores que trabalhavam nas casas e incentivavam. É muito diferente. Agora a universidade os professores são académicos. Claro. E então também não tem esse contacto. Agora, há uma crítica que eu acho que tenho que deixar aqui, é que a universidade tem que se virar para o campo. Tem que se virar para as empresas, chamar as empresas e pô-las a fazer trabalhos com empresas e para que as empresas possam usufruir do conhecimento da universidade, que a universidade é que produz conhecimento, e a universidade usufruir da prática e saber os problemas que nós temos aqui. Eu agora estou do lado das empresas. Regressando ao tempo do estudante e da UTAD, o que é que se lembra da Vila Real? Como é que via Vila Real naquela altura? Vila Real foi eu acho que, já disse isso à minha filha, à altura da universidade, não sei se vos aconteceu a mesmo, mas deve ser a melhor fase da nossa vida. Certamente uma das melhores.
Opá, é difícil porque não temos dinheiro, não temos que estudar, porque temos que temos que fazer nos as divertir. cadeiras e depois e temos que nos divertir. E então a universidade foi excelente. Porque o facto de sairmos de casa é quando a gente sai de casa, vai viver É outro sozinho, mundo, é outro mundo, começa a ganhar responsabilidade e acontece tudo, não é? E depois, nessa altura, eu acho que Vila Real, só para situar, estamos em 1986, 87, foi por aí. E então nós éramos uma família. Na altura eu lembro-me que éramos cerca de 400 alunos, conhecíamos todos. O ponto de encontro era ali o Pioleiro e arredores por ali, e conhecíamos todos, divertíamos imenso. Foi uma das melhores épocas da vida. E dessa diversão toda que se fala dessa altura e da noite de Vila Real, há alguma música em especial que faça lembrar esses mesmos tempos? Sim, faz. Tem uma que nunca mais me esquece, que é do Waterboys, The All of the Moon. Então, Muitas vezes ouvi essa música. muito bem, vamos então ficar aqui com o Waterboys, All of the Moon. Até já. Estamos então de volta para esta segunda parte do nosso programa Música de Baco. Continuamos então com o Paulo Romão. É isso, estamos de volta aqui ao nosso programa. Vamos agora falar do nosso primeiro vinho do programa, o Três Bagos Reserva, aqui com o Paulo. Paulo, fala-nos um bocadinho então deste nosso vinho que estamos aqui a provar. Certo. Ora, eu escolhi o Três Bagos porque costumo dizer que é a nossa cara. Portanto, é o nosso vinho principal da Lavradores Feitoria. E é um vinho interessante. Eu acho interessante porque primeiro, chama-se Três Bagos, porque é um vinho que tem 3 castas. E também tem a particularidade de, além de ser 3 castas, são 3 castas provenientes das 3 sub-regiões do Douro. Okay. Eu costumo dizer que este é um vinho mais douriense que do Douro, porque tem efetivamente uvas de toda a região. Primeiro ponto. O segundo ponto. O Três Bagos pretende, quando pretende ser um vinho que reflete um bocadinho um tipo de vinho do Douro. O que é que eu acho que é um vinho do Douro? Portanto, é um vinho que tem fruta, tem uma cor intensa, não é? Porque as uvas do Douro têm uma excelente maturação e produzem vinhos com bastante cor. E depois tem o aroma é frutado e percebe-se perfeitamente aqui uma fruta de uva madura, Notas maduradas de fruta vermelha, da ameixa e da mora, que é característica do Douro por causa do nosso solo e por causa das nossas temperaturas, das condições climatéricas. Este blend das castas que foi escolhida em relação às 3 sub-regiões é que nós estamos a transmitir para pessoas que são meros curiosos, não é? E temos também falar um bocadinho para esses nossos ouvintes. Estas 3 castas, primeiro vamos falar das sub-regiões, vamos tentar perceber quais são as sub-regiões para o nosso ouvinte comum, não é, Paulo? Se não te importares falar um bocadinho disso e depois o porquê. Claro que sim. E o porquê ou seja, se estas castas foram escolhidas por algum motivo em especial, ou simplesmente por serem as mais plantadas no Douro, não é? Ou se são as 3 de cada região ou uma de cada região. Sub-região, neste caso. Não é assim. Pronto. Isso todos os anos isto muda um bocadinho. Porque o que me interessa aqui é que o perfil do vinho seja igual todos os anos. E eu, para conseguir o mesmo perfil, por vezes tenho que usar um bocadinho mais de roriz ou um bocadinho menos, um bocadinho mais de Touriga Nacional. Depende do ano em si, depende da maturação das castas. Portanto, a minha ideia é que o consumidor final, quando pediram 3 bagos ou compraram 3 bagos, tenha a ideia de um perfil de vinho. Exatamente. E é aquilo que ele vai ter, independentemente de ser de 2020, 21 ou 22. Pronto. Relativamente às sub-regiões, a região do Douro está dividida,
Portanto, é no norte e é no vale do Rio Douro, vai desde Mesão Frio quase até Espanha. E nessa região, e nesse vale, depois a região está dividida em 3 sub-regiões. Tem o Baixo Corgo, que é de Mesão Frio, do início da região até mais ou menos a Régua, até ao Rio Corgo. E depois tem o Cima Corgo, que é a parte que, depois do Rio Corgo, que é um bocadinho à frente da Régua, que vai depois até ao Tua. E depois, acima do Tua, é o Douro Superior. E, portanto, isso são as 3 sub-regiões, que são diferentes. Portanto, têm características diferentes. Além de fez-se isto porque elas têm, efetivamente, características diferentes e que, para nós, enólogos, e para a região, é uma mais-valia. É como fazer um quadro ou fazer uma música. Temos mais diferentes, cores, e não ser monocromático, não é? Nós podemos escolher depois mais frescura. Isso é uma das grandes vantagens do Douro. Exatamente. E por isso é que o Douro funciona muito melhor com vinhos de lote, com blends, do que monocastas. E blends, sobretudo, lá está, de sub-regiões Sub-regiões diferentes. também. Buscar a acidez a um lado, buscar a Exatamente. maturação ao Ao outro. outro, e depois tem a altitude, tem esta coisa, e isso faz com que dê um bocadinho mais de gosto para os enólogos. Traga uma mais-valia para traz o uma Douro. mais-valia. Pronto, isso dá complexidade aos vinhos, dá-lhe longevidade e traz-lhe algo diferente, que nós usamos isto também como uma mais-valia e como uma indicação para o consumidor, quando está a beber um vinho do Douro, lembrar-se destas coisas todas, que isto é cultura. Dentro de uma garrafa de um vinho tem muito trabalho, tem história, tem muita muito coisa valor para a se discutir. acrescentar. É o famoso storytelling agora. É isso Está mesmo. agora muito na moda. E em relação às castas, o porquê destas castas? Então, era por ser... Primeiro foi que, portanto, quando surgiu isto, também tem muito a ver depois também com as castas que nós temos dos nossos associados. Há aqui uma coisa que eu esqueci não esqueci, mas pode ser oportuno agora falar, que Claro é que sim. falar da Lavradores Feitoria, não é? Porque a Lavradores Feitoria é um projeto diferente, é um projeto que pertence a viticultores. Portanto, isto é um conjunto de viticultores, por isso é que estamos distribuídos nas 3 sub-regiões, que se juntaram e criaram esta empresa. Pronto. E, portanto, eles têm ações, cada um tem ações, e criaram uma empresa. Isto é a Lavradores Feitoria e Vinhos Quinta S.A. E o que é que faz esta empresa? Esta empresa depois compra as uvas. Compra as uvas aos associados. Não é? Outro pormenor é que a Lavradores Feitoria foi criada para fazer vinhos do Douro e não vinhos do Porto. Portanto, nós só fazemos vinhos do Douro. As uvas que são para produzir vinho de denominação Porto são vendidas às casas exportadoras, às grandes casas. E depois o que sobra é que é vendido à Lavradores Feitoria. Isso foi uma maneira de que estes viticultores arranjaram para valorizar as suas uvas. Pronto. Posto isto, era só para explicar que quando começámos a criar o Três Bagos, eu tive que ver, além do perfil, a quantidade de uvas que cada um tem, que castas é que eles tinham, para tentar valorizar, para tentar depois manter, fazer este lote. E então, a base deste vinho é tinta Roriz. Portanto, é quase 50% é tinta Roriz. E depois tem 30% de Touriga Nacional e depois tem cerca de 10% de Touriga Franca. Também variam de ano para ano. E variam de ano para ano, como expliquei. Portanto, depois umas compensam as outras para manter o perfil. A quantidade de Roriz, eu não vos posso dizer que os 50% se é de baixo corgo, cima corgo ou Douro Superior, porque isso varia. Varia da altitude. Normalmente eu prefiro... E é sempre perigoso falar em porcentagens, porque a gente tem uma ideia aproximada, não pode dizer que é mesmo aquilo. Exatamente, é isso mesmo. Porque depois quando eu ponho, quando fermenta-se, normalmente nesta altura, que fiz este ano 20 anos que estou aqui na Lavradores Feitoria,
portanto, já conheço bem os locais e os nossos sócios. Portanto, isto é uma quinta grande. Neste momento, para mim, a Lagoa Choutaria é uma quinta grande, porque eu sei quais são as parcelas todas, onde é que a Roriz é melhor, onde é que a Touriga Nacional é melhor, onde é que a Touriga Franca vai compor, qual é a Touriga Franca que eu vou utilizar neste vinho. Pronto, isto depois, entretanto, varia-se em anos quentes. 2022, por exemplo, não tem nada a ver. Eu tive que fazer 3 bagos com uvas de outras quintas e não das tradicionais. Porque tivemos um ano muito quente, obrigou-me a mudar para manter este perfil. Portanto, normalmente utilizo essas quintas. As percentagens, Fernando, como dizes, é um segredo. É o olho da casa, é o segredo da casa. E, falando um bocadinho do percurso profissional, já falamos que são 20 anos de feitoria, mas o percurso do Paulo já vem de trás. Vamos falar um bocadinho desse percurso. Depois de sair do mercado dos estudantes e entrar no mercado de trabalho, já nos foi referido aqui que não havia essa dificuldade em arranjar emprego, porque eram poucos, mas vamos falar um bocadinho dessa evolução. O Paulo Heitor Ramos Pinto, também já o disse aqui, vamos falar um bocadinho dessa evolução e desse percurso até à data. Até à data. Portanto, quando eu fiz o curso superior de Enologia, depois fui fazer o meu estágio para a Quinta do Bom Retiro, com o engenheiro João Nicolau de Almeida, que me convidou para ir lá fazer a vindima. Pronto. E então, quando fiz lá a vindima, comecei, na altura, a minha primeira, não fui logo para a vindima, fui para o laboratório e fui fazer microvinificações. Na altura, estava ele a trabalhar até com a Universidade de Bordeaux, estava a tentar perceber como é que reagiam as castas do Douro. Porque na altura tinha, como vos disse no início, nessa altura que o Douro estava em efervescência, estava toda a gente a plantar e a modificar os sistemas de condução e as castas, a aprender e evoluir. Pronto. E a minha função, quando eu fui para lá, eu lembro que fazia 80, cheguei a fazer 80 microvinificações em cubinhas de inox pequeninas lá no laboratório, por casta, dos vários sítios. Pronto, comecei por fazer microvinificações. Fazem os estagiários. Depois, então, é que aquilo correu bem e eles gostaram muito de como eu fiz aquilo. Lembro que na altura ia dando umas bocas. E se fizesse assim? Mandava umas bocas na adega, que aquilo era muito engraçado. Naquela altura as pessoas vinham do Porto, vinham de Gaia, fazer o vinho aqui para o Douro. Sim, as casas mandavam para cá os técnicos e vinham cá no período de vindima. Ficavam aqui nos quartos e no período de vindima é que vinham cá e eles é que sabiam fazer. As pessoas daqui não podiam entrar sequer na adega. E então, eu, como estagiário, também tinha alguma dificuldade. Mas ia sendo simpático, ia dando das minhas microvinificações, ia dando um copito aqui, um copito ali, e eu consegui entrar na adega. E na adega fui dando alguns palpites e fui fazendo algumas coisas diferentes. Eu lembro que na altura, uma coisa tão simples, para perceberem, e que ganhei uns pontos, foi simplesmente lavar as coisas. Manter a higiene. Lavar as coisas. É impressionante. Pronto, aquilo foi Primeiro, inicialmente a malta da adega achava que eu era maluco porque não se podia pôr água no vinho, não é? Não se podia, o vinho lava-se com vinho. E eu dizia, não, vocês têm que lavar as tubagens das massas no final do dia, vocês têm que passar aqui água, vocês têm que lavar isto, senão isto durante a noite vai desenvolver aqui uma data de micro-organismos e vai azedar o vinho outro dia. Portanto, lavem isto. E queixei-me ao João Nicolau de Almeida e ele mandou-os fazer aquilo. Ficaram um bocado zangados comigo, mas perceberam que ter logo ali uns bons resultados. Bom, a vindima correu muito bem e eu fui contratado no final da vindima para começar a fazer vinho do Douro. E no segundo ano depois já fiz, vinha o Sr. Fernando na altura a fazer o vinho do Porto, que era ele que sabia fazer o vinho do Porto, e deixava-me a mim depois, quando sobravam as uvas, fazer um bocadinho de consumo.
E então, do primeiro ano que fiz lá o consumo, eles ficaram muito admirados porque não azedou. Ficou, Ao contrário, foi uma mais-valia para a empresa porque foi vendida a granel depois para a Bélgica. Eu lembro-me disso. Pronto, e depois então aí o João Nicolau de Almeida começou a ver que tinha aqui um parceiro, podia confiar e depois surgiu Duas Quintas. Muito bem. Depois dessa venda, os belgas gostaram imenso do vinho e pronto, ele disse, alto, não vamos vender isto a granel, vamos criar aqui uma mais-valia. Pronto, e começou assim, e pronto, e fiquei na Ramos Pinto 19 anos. Depois, para acelerar, em 2005, o DIRC tinha sido criada a Lavradas Feitoria, aqui em 2000, isto foi criado no ano 2000. Depois até começou a crescer, começou a funcionar bem, e eles depois precisavam de um técnico aqui para fazer os vinhos e acompanhar um bocadinho os viticultores e criar aqui uma união. O acompanhamento técnico e evoluir. E o DIRC desafiou-me. O DIRC da Newport, que é membro do Conselho de Administração, desafiou-me a deixar a Ramos Pinto e a tomar conta deste projeto. Pronto, até à data. Muito bem. Se tivéssemos que fazer um filme, um documentário sobre este percurso de trabalho e sobre esta viagem pelo Douro, qual seria a música que queríamos escolher para entrar nesse mesmo documentário? Ora, eu lembro-me para um filme aqui no Douro que eu via muito na altura, quando andava aqui de quinta em quinta, porque na Ramos Pinto também tinha várias quintas, fazia muitos quilómetros, e então vinha a ouvir sempre no máximo os Dire Straits, Ever Full. Muito bem, vamos ficar então com o Sr. Mark Knopfler, Dire Straits, aqui na Universidade FM. Até já. Vamos continuar então o nosso programa hoje com o Paulo Rebelo. Estamos nos Lavradores de Feitoria, aqui com uma vista sobre aqui a vinha desta zona de Sabrosa, e vamos continuar com o programa. Exatamente, e vamos para o nosso segundo vinho do dia, do programa. Vamos para o Marujo. Paulo, fala-nos um pouquinho deste vinho, se faz favor. Marujo. Primeiro o nome que é esquisito, não é? Não. Tem esquisito e tem uma história. Este Marujo, eu escolhi este vinho por ser um vinho diferente. É um vinho completamente diferente do tradicional do Douro. Se repararem, mesmo pela cor, é bastante mais aberto. Isto é um vinho que foi feito para privilegiar a elegância. Portanto, isto é um vinho que é para ser servido com carnes brancas. Não tem a estrutura do tradicional vinho do Douro, mas foi feito de propósito. Porquê que chama Marujo? Chama-se Marujo porque isto é um vinho que vem da Quinta da Marujo. Portanto, nós nesta fase, nestes vinhos que vamos provar agora, nós temos um Marujo, depois temos um Sobreiro, depois temos um Quinta da Costa, que são, nós chamamos vinhos de localidade, ou terroir, se quiser ser mais fino, que são vinhos que expressam um bocadinho o local onde está a vinha, onde vêm as uvas. Estas uvas que fez o Marujo vêm da Quinta da Marujo. A Quinta da Marujo é uma vinha que nós temos no vale do Rio Torto e está a 400 metros de altitude com exposição norte. E então tem uma roriz que nós achamos que é diferente da tradicional roriz do Douro. Mas tem um problema, como tem 400 metros de altitude, exposição norte, tem um problema de tanino. É muito rica em tanino. Daí esta cor. O que é que se faz? Faz chamada da Borgonha, que é não se extrai esse tanino. Para não se extrair esse tanino, obtém-se esta cor. Não fazendo muita maceração, não sai a cor, mas também não sai o tanino. Então cria aqui um vinho elegante. Porquê? Porque se eu fizer a maceração tradicional do Douro, pisar a pé, ou ficando uns 15 dias, trabalhando mais vinhos, esta roriz fica imbebível, fica com um tanino muito forte. E então fazemos este tipo para privilegiar a elegância. Chama-se então Marujo, porque vem da Quinta da Marujo. A Quinta da Marujo chama-se Quinta da Marujo porque tem uma erva, tem um arbusto que lembra um bocadinho a beldroega.
em Marujas que nascem à beira d'água. as marujas, exatamente. Que eu gosto muito de salada de E marujas. fazem saladas e sopa. Pronto. E então o dono da quinta chama-lhe a Quinta da Maruja, porque tem lá essas marujas. E nós não podemos chamar a Quinta da Maruja porque este vinho depois tem uma pequena percentagem de vinha velha da outra quinta, por isso é que se chama só Maruja. Está contada a história, Muito bem. podem provar, porque E o vinho também realmente está muito bom. é um vinho diferente. E realmente é um vinho diferente. E é pegando nessa palavra diferente que eu faço a próxima questão ao Paulo. Com tantos anos do Douro, com tantos anos de vinho, qual é a sua preferência a nível de vinhos? Vinhos clássicos, vinhos modernos, vinhos arrojados, vinhos diferentes? Pois, isso é que é uma boa pergunta. E isto está completamente a mudar. Nós estamos, quem anda aqui É muito em volátil, Alger, é não é? muito volátil. Eu, desde que comecei a trabalhar, eu já fiz vinhos para o Parker, em que se mastigavam os taninos, tinha que ter muita estrutura, muito álcool. Só para quem não sabe, o Parker Sim, o Parker é um crítico Americano. de vinhos americano, que houve uma altura em que ele valorizava muito os vinhos muito encorpados, com muita estrutura, Muito e até robustos. robustos. marcado. Para se situarem os ouvintes, hoje em dia, agora as pessoas querem vinhos suaves, abertos, não tem nada a ver. É tipo este Merus. Portanto, no meu percurso já tive que fazer vinhos de vários perfis. O que eu me entendo melhor, eu gosto do perfil clássico, gosto dos vinhos tradicionais, aqueles bons vinhos franceses e os bons vinhos do Douro. Gosto imenso dos top, daquelas excelências dos clássicos, são os vinhos que me dão mais prazer. Então, neste caso, se vos fosse proposto fazer um vinho, por assim, seria sempre um carácter clássico. Sim, seria um vinho clássico, sim, como nós temos, passa publicidade. O nosso Três Bagos Grande Escolha, acho que para mim é um dos melhores vinhos, que me dá muito prazer fazer e beber. E certamente em beber também. Né? E como é que vê os vinhos no Douro na sua globalidade, nos tempos que correm, e o que é que prevê para o Douro no futuro? Olha, isso acho muito bem, vou dizer em voz alta, Para toda a gente para ouvir. toda a gente ouvir. O Douro tem que fazer vinhos top, portanto, de qualidade. O Douro não pode entrar na guerra de preços, nem tem condições de fazer vinhos de volume. Não temos condições. O Douro não é isso. O Douro é muito difícil de trabalhar. O Douro é uma região demarcada, limitada, Com e custo de de baixas produção muito produções alto. e com custos de produções muito altos. Portanto, ou nós fazemos vinhos bons, muito bons, e é possível fazer. Olha, pá, há aí Claro, há muitos exemplos disso. há tantos exemplos, há vinhos, nós temos vinhos de Douro, temos vinho de Porto a valer 100 pontos nos críticos de vinho americanos e em todo o mundo. E temos já vinhos do Douro também nos 100 pontos. Temos Barca Velho, Valmeão, o Três Bagos Grande Escolha, Poeiras, Pintas, são vinhos excelentes. Eu acho que o nosso caminho é esse, primeiro, dedicarmos à viticultura. Portanto, fazer viticultura a sério, com controle de produção, com diminuição de custos, para fazermos uma boa uva e para depois fazer com essa boa uva, que é o início de um bom vinho. Se não tivermos boa Se não uva, houver boa matéria-prima, não há vinho. esqueçam, não há Não há energia, milagres, não há não é? milagres, não O há vinho não é pauzinhos que feiticeiro. depois, não. Portanto, tem que ser uma boa uva e feita e controlada logo na vinha. E eu aprendi, eu fiz formação também em Bordeaux, e uma das coisas que me diziam, quase no início da viticultura, é que 60% de um vinho, da qualidade de um vinho, vem da vinha. É a vinha que, para terem uma ideia, o Chateau Cheval Blanc faz, na vinha, por cada pé, eles só deixam 2 cachos por sarmento. Fazem monda, tiram de lá os outros cachos. Deixam 2 cachos. E depois tiram o primeiro cacho, que está junto do velho, portanto, da vinha principal, para um lado. E o segundo cacho está um bocadinho mais alto, fazem para o outro. E depois vinificam de maneira diferente. Portanto, é isto que eu estou a falar. Pronto. E nesse caso, nós conseguimos depois
pagar melhor as uvas. Porque se nós conseguimos vender o vinho mais caro, não é? Claro. Nós vamos ter uma mais-valia e, sendo assim, vamos poder pagar melhor as uvas aos viticultores para todos podermos viver. Porque se nós não tivermos vinha, não conseguimos fazer bons vinhos e a região sofre com isso. Pronto, e em relação a essa mesma questão, em relação ao futuro do Douro, será que é por aí que estamos a ir? Pois, A questão eu põe-se acho aqui, que não não. é? A questão põe-se aqui. Nós Começa estamos logo pela mão de obra que cada vez é mais escassa e menos qualificada. Não é? A nível de vinha, estamos a falar de também vinho. não é muito bem paga. Claro. Não é? Pois isto é uma pescadinha de rabo na Estamos na boca. boca. Portanto, nós temos é que estudar bem quais são as nossas necessidades, fazer uma boa viticultura, fazer vinhos de qualidade para conseguirmos atingir um patamar um bocadinho superior para depois serem bem valorizados. Porque nós não podemos estar a competir com outras regiões que são mecanizáveis e que têm Nova produções. Zelândia, Austrália, Claro. Argentina, Opa, África do Sul, vamos claro. até a região de Lisboa, Alentejo. Até La Mancha, não é? Depois La Mancha, por exemplo. Pronto. Mete aqui vinhos muito baratos. Depois eles contratam, fazem tudo. E nós aqui não conseguimos fazer isso. Portanto, eu acho que mas acho que se está a aprender, já há muita gente a falar nisto aqui na região do Douro. Temos que fazer boa viticultura e valorizar as uvas. Mas Acho quando que é se por aí. paga, E manter o Porto. mas quando Eu se acho paga que- os preços que se paga ao viticultor, o ano passado acho que a média foram E eu 200 acho ou 250, torna-se difícil depois ter matéria-prima É em muito qualidade. difícil. Exatamente. Pois é isso. O problema é que é uma pescadinha de rabo na boca, é isso mesmo. Porque a solução não está fácil. Não está é? fácil. Não Não está fácil. Mas eu acho, não está fácil, mas eu acho que a solução, na minha opinião, é tentarmos arranjar uma solução no sentido de fazermos qualidade e não quantidade. Porque, pronto, tentar fazer. Há agora este ano uma informação de que o Estado está a pedir umas ajudas a para Bruxelas, não é? a Bruxelas para diminuir a produção. Vamos ver o que é que sai dali, mas pronto, vamos passar agora aqui um mau bocado estes anos. Até próximos isto anos. regularizar, o viticultor vai sofrer. Se calhar também vai acabar por fazer um rateio aos produtores que vão ficar e aos que vão deixar de cá Exatamente, estar. é uma seleção natural, Se calhar vamos aumentar na qualidade, mas com menos produtores. com menos produtores. Mas será por aí também. Também Eu terá acho que que passar é um um pouco bocadinho por aí. É. Também acho que é difícil E o que eu uma acho pessoa que também- tenha 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou até 10 hectares de vinha pôr-se como produtor não é fácil para ninguém. Pois não. E as pessoas quando estão a fazer isso e a sair de casas e de cooperativas e a fazer isso têm que pensar muito bem Muito bem no que estão a fazer. É isso mesmo. Porque Tem que ter fazer os pés bom bem vinho não é assentados. difícil. Fazer Não, um bom não. vinho no Douro não é difícil. Não é difícil. O passo seguinte vendê-lo é que se torna complicado. É isso mesmo. Porque nós temos A área vinhos a 5 comercial. euros muito bons, que Pois. não tem marcas, não tem nada e depois para chegar a outro patamar também já precisa de outra estrutura, preciso, Claro. não é? É um Não, bocadinho por aí. Opá, isto tem que ser feito em conjunto. Eu acho que o Douro tem que ganhar nome. Nós temos que saber que sempre Tem que quando subir e ter falamos mais de força, Douro, não é? é um vinho de qualidade. Tinha que subir e ter mais força. E não é isso mesmo. Não é? É a união ter mais força. Eu acho que é o que falta Acho um que é o bocadinho futuro. também aqui no Douro. Pronto, mas falando de outros assuntos e coisas mais alegres, não é assim? Mais risonhas. Em tantos anos a provar vinhos e a beber vinhos, houve algum vinho que tenha ficado na memória do Paulo? Sim, Aquele vinho que é isto que eu quero fazer no futuro, é este sim, patamar que eu quero. eu já bebi, eu tive a felicidade. Eu acho que a primeira vez que opa, o vinho que eu sempre penso quando estou aqui a trabalhar é do Chateau Petrus. Eu fiz já uma prova lá no Chateau Petrus e achei aquilo delicioso. Não, aquilo é caríssimo. Pronto, para quem não sabe, o Chateau Chateau Petrus é Petrus um dos chateaus mais conhecidos mais do conhecidos mundo. do mundo, em sim, em França, Pomerol, aquilo é feito com Merlot. E é um chateau pequenino, mas faz um vinho muito, muito agradável. Esse acho que foi o que me marcou mais. Também tive a felicidade de fazer também uma vertical também que me impressionou, do Chateau Cheval Blanc. Como vos falei lá, aquela Sim, pormenor da escolha das Os uvas. cachos. Também fiz estava eu ainda na Ramos Pinto e cheguei a fazer uma vertical onde aprendi muito, muito lá com esses vinhos. Mas assim o que me impressionou foi o Petrus.
E se tivéssemos que escolher uma música para acompanhar um desses vinhos, seja o Peito Bus, seja o Cheval Blanc, seja o Três Bagos Grande Reserva, qual seria o vinho? A música. É música, peço desculpa, não é? Até me confundi. Sei lá, há tantas. Eu sou. Epá, eu gostava. Não sei se na rádio vai demorar mais um bocado de tempo, mas eu gosto imenso de Genesis e eu gosto do álbum do Seconds Out. Agora. A faixa. Não me lembro da faixa. Nós vamos escolher. Vamos escolher do Vamos álbum ficar, então, do Seconds Out, do Genesis. Vamos ficar, Gosto então, todo eu, qualquer uma delas. Muito bem, vamos ficar com Phil Collins e o seu Genesis aqui na Universidade. Exatamente. Continuamos então aqui a conversa com o Paulo Ruão, hoje no Lavradores de Feitoria, aqui em Sabrosa, num dia destes assim meio típico de Douro, típico de inverno, não é? Fusco. Estamos então de volta para o último segmento do programa, antes da nossa despedida da troca dos famosos galhardetes. Paulo, estamos aqui agora então a acompanhar este último segmento com o vinho da Quinta da Costa. Fala-nos um pouco deste vinho. Bom, eu escolhi também mostrar e falar, escolhi o Quinta da Costa porque o Quinta da Costa Quinta da Costa é uma das nossas quintas associadas e o Quinta da Costa para mim é um vinho típico, um vinho tradicional da região de Mercado do Douro. Portanto, é um vinho cuja base da sua constituição é a Touriga Nacional, é a expressão da Touriga Nacional. A Quinta da Costa é uma quinta que nós temos em Golvinhas, é uma quinta que está com exposição sul e com a 200 metros de altitude. É a típica quinta que produz vintage, aquela quinta que durante o mês de agosto facilmente atinge os 40 graus lá no fundo. E então temos aqui umas uvas, esta quinta produz então umas uvas diferentes, umas uvas muito maduras, com muita fruta, mas com uma particularidade, sempre frescas. Este é um vinho que tem 14% de álcool e tem a fruta madura que eu pretendo e que acho que é tradicional do Douro, mas depois sempre com uma frescura incrível. Não é pesado e isso faz com que ele fique agradável para se beber, como é um suporte para o seu envelhecimento em garrafa. Devo dizer que este é um dos meus preferidos da casa, da feitoria. Dos lavradores de feitoria, Quinta Costa sempre foi um dos meus favoritos. Falamos que aqui que era da Touriga Nacional, é monocastro? Não. A base é a Touriga Nacional. Ele tem quase 80%. É a base da Touriga Nacional e depois, também lá da Quinta da Costa, tem, para lhe dar todo o suporte e complexidade, tem uma vinha muito antiga, tem uma vinha com mais de 60 anos, em que tem castas misturadas. E então eu preciso dessa mistura para lhe dar esta complexidade. Este ser um vinho. Para ser um grande vinho. Claro que sim. Voltando agora um bocadinho à parte pessoal, o que é para o Paulo ser enólogo? O que é o enólogo hoje em dia? Ora, é um artista. Claro que sim. É um criador. É um criador. Não é? Ora, isto também para fazer passar a mensagem para casa do que é ser enólogo, que é o dia a dia do enólogo. Pronto, um enólogo é a pessoa que, olhando para a vinha, percebendo a vinha, o local, o tipo de castas que tem ali, consegue depois pegar nas uvas que são aí produzidas dessa vinha e fazer uma bebida que seja agradável e que seja correta. Uma das funções do enólogo é que não tenha defeitos, é que se preocupe. Que costumo dizer, até digo aqui muitas das vezes, a função do enólogo é não estragar. Exatamente. Receber as uvas, exatamente. É não estragar, é chegar, é não andar, não inventar, não fazer coisas aqui depois na adega, é só tirar o potencial da vinha e das uvas que não chegam cá
Com o nosso conhecimento, que aprendemos na escola, na universidade, nós usar esses meios para tirar o potencial que vem ali da vinha. Portanto, não estragar, é só potenciar aquilo que está lá. A perspectiva dos amigos do Paulo que não são da área, ou das pessoas que estão na sociedade, acha que é essa? Não. Os amigos dizem... Olham para o Inol e acham que é o quê? Não, mas ele tem amigos meus e eu é que gostava de ter a tua profissão. Sempre ali a beber vinho. Exatamente, é isso mesmo. E eu explico, não, nós quase até nem bebemos. As pessoas acham que gosto de quando a gente diz, olha, hoje nem sequer lhe toquei. Como é que é possível? Não? Há dias que a gente não pode, não consegue, não tem tempo. Às vezes até ficamos cansados, lembra-se. Muitas vezes, depois de um dia de uma manhã de prova, quando estou a fazer um lote, quando vou almoçar, bebo água ou outra coisa qualquer, porque fico um bocado cansado, pronto. Mas a ideia é mesmo, e fico muito contente, é de quando se faz um vinho, se aproveita o potencial da vinha, faz um vinho, engarrafa-se e depois estamos a apresentar a um grupo de pessoas e as pessoas bebem o vinho e sabem bem, e gostam, dá-lhe prazer. Isso, para mim, é a mais-valia da enologia. Sendo que as pessoas olham para nós, para enólogos, como sendo uma profissão da moda, se tivesse filhos ou filhas com a idade de entrar para a universidade, enologia sim ou não? Sim. Eu tenho uma filha que até gostava que ela viesse para o TAD, por isso. Eu cheguei a inscrevê-la aqui, mas depois ela não... Não lhe disse para ir para a enologia porque ela não tinha esse perfil. Ela, por exemplo, é veterinária. Ela não tem nada a ver, mas ela gosta agora muito dos animais, mas a enologia eu aconselhava, mas tem que ter esse perfil, tem que ter esse gosto. Mas tendo em conta que nós vemos cada vez mais hoje em dia, e no outro dia estava a falar na UTAD, há muita oferta de enólogos e procura de enólogos. Portanto, estamos a falar também um bocadinho de perspectiva de futuro para quem quisesse entrar. Não, isso tem razão. O problema é porque Portugal é pequeno. Eu acho que nós, na altura, quando eu me inscrevi aqui, era diferente. E quando o curso foi criado, já nos 2000, acho que a coisa era passiva. mandava bem, e nós precisávamos muita gente. Agora começa a ficar tudo cheio. Mas na altura, deixa-me dizer isto, quando eu comecei, a universidade, quando me inscrevi, disse-me que isto tinha um limite. A ideia do curso de enologia era fazer uns anos e quando o mercado estivesse cheio, acabava, ia parar, fazia um intervalo. Agora é que, pronto, entretanto, depois não sei se isso é possível fazer já sendo licenciatura. Quando se recebe por aluno, quando há outros interesses por trás, não é fácil depois decidir, ter essa decisão. Mas na altura, o ideal seria parar durante 10, 15 anos. Eu fui avisado, e falava-se nessa altura, quando o curso foi criado, era para formarem nós até o país precisar e depois parar. Foi uma das razões que me fez inscrever, que eu podia ter ido para a agrícola, por exemplo. Pronto, estamos quase então agora a terminar este nosso programa. Paulo, se tivéssemos que levar um vinho para uma ilha paradisíaca, qual seria esse vinho e qual seria a música para acompanhar então esse vinho também? Eu acho que se pudéssemos escolher só um. Pode não ser mau, pode ser uma tipologia, é a escolha do Paulo. Eu levava um vinho branco, desculpem, mas eu levava um vinho, um Chablis, um Chardonnay qualquer, da região de Chablis, já com algum tempo de garrafa e que ia me deliciar com isso. E ouvir música. E ouvir do Phil Collins, o Against All Odds. Lembro-me muito, é muito gira. Muito bem, então vamos ficar com o Phil Collins até já. Muito obrigado. Ainda acabamos, falta a parte da troca de galhardetes. Até já. Até já. Estamos de volta então para terminar o nosso programa com a estreia de uma secção nova que vamos chamar Mito ou Verdade. Os enólogos devem ou não usar perfume no dia a dia?
Eu acho, não, devem tomar. Não, Isso é normal. podem usar. Eu acho que sim. Sabes porquê? Porque depois a gente, quando está na sala, mesmo tem algum. Depois a gente habitua-se e isso não interfere. Tal como, por exemplo, o mito de ser fumador ou não fumador. Eu tinha um professor, o João Boadron, que a primeira coisa, a gente fazia essas perguntas logo. Não é? E ele dizia, e ele fumava, e ele disse: dizia, conheço excelentes provadores que também são excelentes fumadores. Depois a gente habitua-se e Quem fuma não deve deixar de fumar. É. E quem não fuma não deve não deve começar. começar a fumar. Pronto, bem. portanto, com fogo não tem mal nenhum. Estão então esclarecidos. Muito bem, então vamos terminar este programa. Paulo, vamos terminar conforme temos desde o primeiro programa, desde 2017, ou seja, cada convidado deixa para o seguinte uma garrafa, aquela Sim. que achar mais interessante. E, portanto, neste programa nós vamos deixar ficar aquela que nos foi o legado do Álvaro Martins, o último convidado, que é o Mafarrico, e, portanto, já agora pergunto, já conhece? Conheço. Eu conheço. o Esta Álvaro. doutora francesa ainda não conhecia. Esta Eu foi- conheço muito bem o Álvaro, sou amigo. Daqui mando-lhe um abraço. E conheço o vinho dele, sim. Conheço sim. E agora E vamos então eu saber quem é deixo. que deixamos para o próximo convidado, que nós ainda não sabemos quem é, acho eu, não é? O próximo convidado, eu vou-lhe deixar a nossa imagem de marca. Vou deixar o nosso 3 Bagos de reserva, o novo 2021 que vai entrar agora no mercado, tal como eu disse no início do programa, que é a nossa cara. Muito bem. Para nos ter entregue. Paulo, muito obrigado então por nos ter recebido aqui na Lavradores de Feitoria, aqui em Sabrosa. Muito obrigado a vocês, o prazer foi meu e ela fica aberta. Espero que tenham gostado. Nós também. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, bom dia.